Oi, tudo bem? Que bom que você chegou. O meu nome é Luana Paviotti, mas você pode me chamar de Pavi, e esse é o Pavi Palestrinha, um podcast criado para ser um grande encontro de perguntas e respostas, onde tudo é uma grande troca em prol da evolução. Tipo uma palestra mesmo, mas nada muito chato. Se você sempre se pergunta o porquê e para quê das coisas, eu acho que vai se encontrar por aqui. E se você normalmente não é do tipo que questiona tanto, pega um cafezinho, fica aqui também. Talvez você tenha as respostas que ninguém mais tem e as perguntas já vão começar. E a nossa palestra de hoje é sobre o que é importante. E eu escolhi esse tema porque é um tema importante para mim. Foi muito significativo na minha vida entender como que eu definia as coisas como importante, o que que eu tinha como importante, quais eram os critérios para selecionar isso e por que que era fundamental para a vida ter isso selecionado. Porque de repente eu percebi que não tinha tanto essa preocupação, assim, essa consciência de definir como que eu tenho uma coisa como importante, como que isso chegou nesse lugar da minha vida e tomou essa proporção, né? Porque é o que acontece com as coisas importantes, elas tomam proporções, elas ocupam espaços. Na real, eu percebo que tem muita coisa que a gente só deixa ser importante sem se atentar a isso, sabe? Sem se conscientizar disso. E aí eu lembro que em um dado momento eu vivi uma crise existencial dessa de tipo, o que que importa na vida, cara, o que que eu tô fazendo aqui, o que que é importante. E eu acho que essa é uma cena que na real todo mundo passa, assim, ou vai passar, ou sei lá, às vezes até deveria mesmo, porque é importante a gente passar por essas crises de questionamentos profundos, porque quando a gente sai delas, a gente sai, sabe, determinado, assim. É essa cena da dúvida que geram as certezas que a gente tem depois. Então a gente precisa mesmo lidar com essas dúvidas, com esses questionamentos. E eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre aprender a questionar mesmo, sobre ficar naquela pira do porquê, mas como, mas para quê, e criar as próprias respostas. O pensamento, ele é isso, né? É juntar um referencial e a partir disso ter sua própria resposta. É muito fácil, inclusive, nessa ideia do que é importante, você simplesmente viver em prol, assim. Tipo, se você não define nada como importante, o que vier é lucro. Dá pra viver assim. Tem gente que até prefere, mas tem gente que tá vivendo sem perceber que se colocou nessa situação. E é aí que eu quero entrar com esse questionamento. O que que é importante? Para que você está vivendo o que está vivendo? O que que importa nessas piras todas, né? E bom, para começar, eu quero aqui defender o porquê de pensar isso, caso a minha introdução já tenha sido um pouco assustadora e você esteja pensando em desistir dessa reflexão. Eu acho que é importante pensar o que é importante, porque dá um rumo para a vida, ter essa definição bem feita, tipo, dá uma direção, sabe? Se você sabe o que é importante, você de tabela vai saber o que não é importante, sem muito esforço, sabe? Quando você sabe o que você gosta, você sabe o que você não gosta. Ou às vezes você sabe o que você não gosta e aí por isso você começa a desconfiar do que você gosta. Funciona também. E com o importante não é diferente, né? Se você tem uma noção do que é importante, é como uma ida no mercado, assim. Se você tá indo no mercado, você tá indo para comprar verdura, e é só verdura, que é o que você precisa, tem ali 10 minutos apenas, parou no estacionamento, já vai direto para o mercado e tem que voltar rápido porque tem que fazer uma outra coisa. Foi só para comprar uns temperos que você esqueceu, que são fundamentais e são importantes para a receita daquela noite.
Você não vai passar no corredor das promoções, não vai passar no corredor dos cremes de cabelo, porque o que era importante naquela cena era comprar o tempero, então você vai direto no tempero. Na prática da vida a mesma coisa. Saber o que é importante para você vai te facilitar para não viver uns negócios que não tem por que viver, já que elas não são relevantes na sua vida, já que não está te acrescentando. Que é aí que atua a consciência. A consciência, ela tá aí para você aplicar na cena da falta de desperdício de tempo. Você sabe o que você quer, o que você não quer, e a partir disso você vai administrando o seu tempo melhor, porque a vida é o aqui e o agora. E aí, se você não tiver definido o que é importante e for vivendo qualquer coisa como se fosse prioridade, você tá só entregando o seu tempo aí, não tá deixando acontecer. Se pra você tiver bom assim, tá tudo bem. Não é como se isso fosse um problema. O problema é se você não tá consciente disso, né? Aí tem um problema. Porque tem umas coisas que a gente coloca num lugar de importância que a gente simplesmente não sabe como que chegou ali. Então, por que você tem que definir o que é importante para você? Porque vai te dar direção na vida, porque vai facilitar suas tomadas de decisões. Outro ponto também da coisa aqui de definir o que é importante: economia de tempo, economia de energia. Não tem por que eu me colocar numa situação que é feita de coisas que não são importantes para mim, porque elas vão acabar me desgastando. E se eu permanecer aqui, isso vai acabar sendo importante, porque no mínimo vai me irritar. Se é contra o que eu idealizei, se é contra o que eu acredito e eu permaneço, no mínimo eu passo raiva. Não tem como. Se você tem ali, é muito importante para você que você esteja em ambientes de relacionamentos, e aqui não falo relacionamento romântico, tô dizendo de relacionar com as pessoas, né? Roda de conversa. E que seja de um jeito assim, que fala um por vez, que é numa energia mais calma, que é uma galera assim, sabe, do papo mais filosófico. E aí, de repente, você sai e quer trocar um papo filosófico no meio do baile funk, que tá rolando um mó sonzão, sabe? A roda de samba às vezes, e tá todo mundo ali só querendo dançar um samba, e você vindo de papo filosófico querendo falar baixo. Não dá nem pra te ouvir, amor. A bateria tá batendo. Não tem como, não é coerente. E aí você vai passar raiva, só você. Porque a galera do samba vai continuar sambando. É você que tá procurando coisas incoerentes em lugares que não. Entendeu? Não tá. Tá faltando ali, tá faltando uma lógica, um plano. O cronograma não tá bom. O sentido não foi, né? E às vezes por que não foi? Porque você não se conscientizou de que aquilo ali não é importante pra você. Entende? E aí tá passando raiva. Aí tá tendo conflito interno. Porque às vezes você tá ali no samba e você não entendeu que você não gosta de samba, mas você tá no samba. Porque você acha que era importante estar ali no samba. Só que o que realmente era importante para você era socializar, não era o samba necessariamente. E aí você foi buscar a socialização nesse evento. Só que aquela não é a sua socialização, não é o seu tipo de socialização. E aí geram uns conflitos, porque talvez você fique ansioso, talvez você fique naquela pira de tipo, será que é comigo o problema? As pessoas não gostam de mim, tô fazendo alguma coisa errada. E era só uma falta de racionalização sobre o que é importante. Não era importante estar ali. Ou
não era importante naquela cena um super papo filosófico, porque era a hora de dançar o som do cavaquinho. Tem que respeitar as coisas como elas são. Tem que se respeitar. E aí precisa se analisar e perceber as suas importâncias. Então, por que é importante entender o que é importante? Para dar direção para a vida, para facilitar a tomada de decisões, para reduzir a ansiedade, reduzir conflito interno, porque isso vai contribuir com o seu bem-estar e com a sua satisfação. Por quê? Porque se você sabe o que é importante, você vai nesse caminho, você vai em direção a isso. E quando você conquista, você é invadido por esse sentimento de felicidade de ter conquistado algo que você queria, porque estava alinhado com os seus ideais, e aí você fica bem. E aí você está feliz. E isso é uma coisa que importa na vida. Isso aí é unânime, né? Todo mundo, imagino eu que todo mundo acredite que ser feliz é algo importante. E uma das formas de chegar nessa felicidade é indo no sentido da satisfação, da alegria, do bem-estar que você define, sabendo o que é importante para você, para ir nesse caminho das coisas importantes da sua vida. Uma outra coisa que ter bem definido o que é importante vai proporcionar também são boas conexões. Porque se você sabe o que é importante, aqui nesse exemplo, por exemplo, é importante para você que suas relações sejam com pessoas que têm uma espiritualidade bem acentuada, que elas sejam, né, que elas acreditem no bem, no amor, no divino, no sagrado. Isso é importante para você. Aí você vai, tendo isso bem definido, você vai evitar alguns estresses, porque você vai se atentar em não permanecer num lugar aonde isso não é uma realidade, isso não é verdade, isso não é importante para aquelas pessoas. E você também vai conseguir se conectar melhor com as pessoas que também têm isso como importante, porque você vai conseguir identificar essas importâncias, a sua e a dela, e aí vai gerar uma conexão boa. E a soma de tudo isso vai te gerar evolução, que é o caminho da vida, né? O caminho da vida é evolução. Na verdade, tudo gera evolução. Mas algumas coisas são sofridas e a gente tem dificuldade para perceber a evolução que está associada naquilo, mas tudo é sempre em prol da evolução. E aí, voltando para a pergunta inicial do episódio, a pergunta é: o que é importante? O que é importante? Quando eu me vi fazendo essa pergunta, eu fiquei um tempo, isso algum tempo atrás, fiquei pensando, importante é o quê, né? Importante para quê? Importante para quem? Como que eu defino uma coisa como importante? E aí, eu fui na etimologia da palavra, que é um caminho que eu acho fenomenal. Acho que, assim, sempre que você tiver uma dúvida, não souber muito bem como responder uma coisa, ou até se você conhecer essa palavra e usá-la sempre, eu acho super válido consultar a etimologia dessa palavra. A etimologia é a ciência que vai explicar como é que as palavras nascem, né? E normalmente as palavras, elas são junções de outras palavras, que é o caso de importante. A palavra importante, ela vem do latim importare, que é a soma de in e portare. In significa dentro. Dentro. In, dentro. E portare é a palavra que dá origem a portar, de carregar, que também tem a mesma raiz etimológica que a palavra portale, de portal. Então, importare significa carregar para dentro. Importar, importante,
é algo que você carrega para dentro. Para dentro do quê? Para dentro desse portal. E esse portal é quem? É você. Então, o importante é tudo que você coloca dentro de você. Esse é o significado dessa palavra. Bom, no caso, importante para você é o que você coloca dentro de você, né? A palavra propriamente significa trazer para dentro, carregar para dentro. Por exemplo, quando você compra uma coisa importada, comprei um perfume importado. O que isso significa? Significa que ele saiu de um outro país e ele foi importado para cá. Então ele passou para dentro deste país. Ele vem de outro e passa para dentro. Importar. Quando você se importa com algo, quer dizer que você pega esse algo fora de você e coloca ele dentro de você. Isso é importante. Eu trago isso para dentro de mim. É isso que é quando uma coisa é importante. E aí, tendo esse conhecimento, me diz aí, o que é importante para você? E talvez, minha querida Alice no País das Maravilhas, talvez você tenha dito que é importante demais para você, seu amor, sua saúde, sua família, sua mãe, seu irmão, seu marido, esposa. É importante para você, tá na natureza, Deus, e respirar, comer, enfim. E tá certo, tá certo. Até porque é só você que sabe o que é importante para você. Mas a gente se ilude muito, pensando que a gente define essas coisas importantes só porque elas são bonitas e queridas e legais, então vão ser essas coisas. Na verdade mesmo, se é tudo que você coloca para dentro de você, então é tudo que você presta atenção. É tudo que você gasta o seu tempo, é tudo que você sabe, é ali, é onde você olha, é o que você repete, é o que você consome. Tudo isso é importante. Não é só a sua família, não é só a natureza, não é só a saúde, o trabalho, o estudo, não. Também é a vida daquela blogueira que você acompanha. Também é aquela série que você está assistindo. Também é aquela pauta que você sempre levanta. Também é aquela insegurança, também é aquele problema, também é aquela dívida. Tudo isso é importante. Porque tudo isso toma conta de um espaço na sua cabeça, toma conta de um tempo da sua fala. Então é importante. Então você se importa. Você traz isso para dentro de você. Uma coisa importante não é obrigatoriamente uma coisa necessária, mas é melhor que seja. O ideal é que seja, porque de repente tem um monte de coisas importantes que você não sabe que horas que você escolheu tornar essas coisas importantes. Como foi que essas coisas se alojaram aqui dentro de mim e passaram a ocupar espaços? Não deveria, né? Então, aqui eu quero deixar o meu palpite e uma opinião sobre como é que a gente pode direcionar a nossa consciência para deixar que as coisas importantes sejam as necessárias. E o importante para mim tem que ser algo que seja importante para viver. E é importante conseguir diferenciar que o importante para você não é necessariamente o importante para viver o mundo, a humanidade, mas tem que ser importante para sua vida, né? Tem que ser fundamental para sua vida. E que de algum modo, quando a gente vai retrocedendo nessa coisa que a gente tem como importante pra gente na nossa individualidade, a gente consegue perceber que ela está sim conectada
há alguma outra coisa maior que é importante para viver. Por exemplo, se para você é muito importante que a sua alimentação seja à base de plantas, porque você tem uma dieta vegetariana, a dieta vegetariana é uma coisa da sua individualidade. É importante para você. O fato dieta vegetariana está conectado a um fato maior, que é o fato alimentar, comer. E comer é importante para viver, quanto humanidade, quanto ser humano. Todo mundo precisa comer. Uma outra coisa, por exemplo, pode ser um contato com a arte. Para mim é muito importante ter algum momento do dia, ou pelo menos da semana, em que eu tenho contato com a arte. Eu preciso disso. Me faz feliz, me mantém existindo. E não é essencial para a existência humana pintar um quadro, né? Não é todo mundo que precisa disso. Mas o fator pintar um quadro está associado a essa produção artística, que está associado ao fator maior, que é liberar prazer. Atividades que geram prazer. E viver o prazer é importante, porque a gente precisa de prazer para liberar neurotransmissores e hormônios que vão facilitar a vida, que vão fazer os órgãos continuarem funcionando, que vão regular sono, regular estresse, que vai cuidar da saúde mental. Então a gente precisa de atividades que geram prazer. E aí você pode se atentar em perceber essas coisas que você pratica, que são importantes, porque se você pratica, elas são importantes, elas tomam seu tempo, elas tomam sua atenção, e identificar onde elas estão conectadas. Isso aqui é o, sabe, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma atividade de prazer, e essa atividade, ela é realmente importante, eu posso substituir ela por outra? Isso me faz bem ou isso me faz mal? Porque também não é porque uma coisa gera prazer que necessariamente é bom. A gente pode pensar, por exemplo, no vício. O vício, ele acontece exatamente por ter uma liberação de prazer. Você começa a fumar um cigarrinho e de repente você está fumando 20 num dia, porque aquilo te gera prazer. Só que aí vira uma relação viciosa e aquilo vai te gerar doenças, né? Vai te atrapalhar a nível de convívio social, a nível de saúde mental, de saúde física, financeiramente, enfim. Tem todos os malefícios do vício, que inclusive pode ser uma pauta de um outro dia. E aí é importante a gente perceber essas importâncias para às vezes conseguir substituir elas, reorganizar elas, né? Entender por que aquilo é importante. Tentando discorrer um pouco mais sobre isso, eu separei alguns tópicos considerando a biologia humana, já que a gente está falando de importante para viver, para falar sobre coisas que são importantes dentro dessa categoria, né? O que é importante para viver, considerando a biologia humana. E aí o primeiro tópico é a alimentação, claro. A gente precisa se alimentar, porque alimentando a gente combate a fome, a gente previne doenças, a gente mantém o corpo nutrido, e aí um corpo nutrido funciona melhor. Tem um monte de fatores importantes quando a gente pensa em alimentação. Só que aí, às vezes, para você não quer se conscientizar disso tudo, ou você até está consciente disso tudo, mas você tem ali o seu ponto principal. Tipo, você, sei lá, na sua família tem muitos casos de diabetes, por exemplo, e aí você precisava reconsiderar sua relação com o doce, mas nesse momento da vida não dá para você. Nesse momento da vida você tá tipo, olha, agora realmente não dá. Às vezes depois do carnaval, às vezes no meio do ano, às vezes ano que vem. Mas agora não tem como. Agora eu preciso do meu docinho todo dia. E aí, se é essa cena,
é isso que é importante pra você agora. Importante pra você agora é comer o seu docinho. E aí, amor, sustenta a banca, sabe? Traz isso pra você mesmo. Come o seu docinho e tá tudo bem. E eu falo que tá tudo bem de verdade, porque é só pra você que isso importa. É só com você isso, é você que sabe o que é importante pra você. Ninguém mais pode te dizer isso. Sabe, ninguém conhece o seu trampo, o seu corre. Come o seu docinho. Mas às vezes você tá numa pauta aqui, num momento que é tipo, não, eu realmente tô focado na saúde. Eu quero me alimentar melhor. E aí, se essa é a sua pauta, abraça a causa. Vai se alimentar melhor, sabe? Vai comer uma fruta, deixa esse docinho de lado, para de comprar, para até de frequentar alguns lugares, para não ter aí essa margem, sabe? Definir o que é importante vai te ajudar a definir suas metas. E parar de neura. Porque, tipo, é importante ter uma boa alimentação. Porque, por exemplo, um corpo rico em nutrientes, ele consegue ter uma capacidade cognitiva melhor do que um corpo com desnutrição. Então, assim, se você não tá comendo bem, se o seu prato de comida não tá todo colorido de vegetais, se você não tem uma alimentação com o horário certinho, não tá com a quantidade de proteína ideal pro seu tamanho, idade, peso, etc., tem a chance de você ter um desempenho cognitivo menor. Mas será que tá dentro da sua realidade ficar pirado nisso agora? Será que você quer lidar com isso agora? Às vezes não. E aí, pra que você vai entrar nessa pira? Se isso não tá sendo importante. Mas se for importante, aí abraça essa causa, entra nessa, fala, não, isso aqui é importante pra mim. E dê conta. Defina suas importâncias e vai atrás delas. E aí a gente vai pra próxima, inclusive, que é sono e descanso. O sono e o descanso é muito importante para a recuperação da mente, para absorver aprendizados, para ter regulação da produção hormonal, para fortalecer seu sistema imunológico. Então, se você não está dormindo direito, a chance de você adoecer é maior. Olha esse tanto de coisas associadas. Olha a importância disso, como é importante ter uma boa noite de sono. Mas, às vezes, você está num momento da vida que é muito importante levantar uma grana e aparecer um freela para você que você só tem de 9 da noite às 4 da manhã para conseguir produzir ele. E aí esse é o seu momento. E aí fazer o quê? Nesse momento é definir. É muito importante para mim dormir. Eu preciso dormir para continuar na existência aqui da Terra, né? Porque o corpo ele tem essa necessidade. Mas eu consigo ficar uma semana dormindo mal. Vai ter umas consequências e tal, mas eu consigo. E eu preciso fazer esse freela. Muito importante para mim entregar esse trabalho, ganhar esses alguns dinheirinhos a mais aqui. E aí o que você vai fazer? Fazer o que tá ali sobressaindo na categoria importância. Faz o que é mais importante. Assume isso para você e vive isso. Porque às vezes a gente está reclamando de uns negócios, mas a gente não está resolvendo, não está fazendo nada para resolver, ou não está enxergando direito. Tipo, às vezes você tá ali fazendo seu freela e tá dormindo mal porque tá tendo esse freela na madrugada, mas foi você que você precisa, você escolheu fazer aquilo. Tipo, claro, gente, eu sei que tem a cena capitalista, que tem as oportunidades, que a meritocracia é uma falácia, eu sei disso tudo. Eu estou explicando dentro desse contexto de definir o que é importante e como é importante ter essas definições para a gente sustentar nossa banca, sabe? Se você está falando que vai, se você faz isso daqui, eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer, ué. Ficar reclamando não vai resolver, porque agora o importante nesse momento é isso, entende? Eu sei que as condições socioeconômicas e a estrutura social não favorecem muita coisa também. Mas não é essa a pauta de agora.
Porém, se tiver ficando alguma crítica aqui, pode fazer. Pode fazer que eu lido com ela. E a gente até continua essa discussão num outro momento. Mas enfim, dando sequência aqui para as coisas importantes para viver de acordo com a biologia, a gente também tem as atividades físicas, porque melhora a condição cardiovascular, melhora a capacidade do pulmão, aumenta a oxigenação do corpo, por consequência melhora o funcionamento cerebral, e aí melhora a saúde toda, fortalece ossos, fortalece músculo, enfim. Tem aí uma gama muito extensa dos benefícios da atividade física para o nosso corpo. E todo mundo sabe que é importante. Nossa, eu realmente acho difícil ter alguém que não sabe que é importante fazer atividade física. Mas às vezes você detesta. Nossa, às vezes você odeia atividade física. E às vezes tá tudo tranquilo assim, sabe? Tipo, você sabe que vai vir uma dorzinha nas pernas, que não vai dar para subir uma trilha, que se um cachorro vier correndo atrás de você, você não vai conseguir correr muito mais que o cachorro. Você sabe. Se você não sabe, é melhor assumir isso, porque é mais importante outras coisas além da atividade física. E aí fazer o quê, né? Às vezes também é sobre a gente fazer as coisas como dá. Que eu acho que é uma coisa boa para deixar aí como importante é o fazer como dá. A gente tem uma pira muito grande, estrutural, social, botar isso na nossa cabeça, que tudo tem que ser maravilhoso, perfeito, muito bem feito, instagramável. Ai, gente, não dá. Não dá tempo, não tem como. Não tem como. Tem coisa que, às vezes a sua atividade física do dia vai ser, ao invés de carro na padaria, ir andando. Às vezes vai ser isso. Às vezes vai ser subir dessa escada do escritório que você trabalha. Às vezes a atividade física vai ser carregar a compra do mercado para casa. E foi isso também, sabe? Entregou dentro das possibilidades. Se der para você, se faz parte da sua vida, poder ir no parque e fazer uma caminhada, caminhar na beirada da praia, aí é sobre ir fazer essa caminhada na beirada da praia. Mas às vezes você não tem esse tempo, às vezes você não mora na praia. Entende? É muito fator. E aí o que que você faz? Você analisa a circunstância e vê o que é importante. Eu realmente precisava fazer um exercício físico. Tem como? Tem. Vou fazer? Vou fazer. Então vai lá, veste a sua roupinha fitness e entrega exercício físico. Às vezes vai ser uma caminhada só na padaria. Tá tranquilo também. Fez, tira esse peso. Não precisa ser perfeito. Entende? Precisa ser dentro do que você determinou como importante. Inclusive, às vezes não vai ser. Às vezes você acordou cedo para ir fazer o exercício, mas aí, sei lá, aí tinha um vídeo que você não assistiu, que você queria ver muito, e você escolheu ver o vídeo. Foi mais importante naquela hora. Vai ficar se culpando? Não, vai só se conscientizar, se conscientize que aquilo era mais importante na hora, você escolheu. Ou não se sabote. Se era mais importante fazer atividade física, vá fazer atividade física. Não fica entrando nesses golpes também. Ai, nossa, quando eu vi já tinha passado 1 hora e me perdi aqui. Acontece isso. E você já sabe que você tem essa tendência. Então não vai nesse caminho, sabe? Tem que determinar o que é importante para ir nesse sentido. Outra coisa muito importante, que eu até falei aqui já, mas eu vou falar com mais detalhe agora, é a liberação de prazer. Fazer atividades prazerosas para liberar hormônio, neurotransmissores e demais coisas associadas a isso dentro do nosso corpo. É muito importante que você faça coisas prazerosas. Porque quando a gente faz coisas prazerosas,
a gente libera um monte de coisinhas do prazer do nosso corpo que facilitam a vida, que faz a gente ser feliz, que faz o cérebro ficar mais oxigenado, que aumenta a disposição, aumenta a vontade de viver, que aumenta tempo de vida, que aumenta qualidade de vida, que melhora a saúde mental. Como? Prazer. Prazer, coisas prazerosas. E aí, o que importa nisso? Definir quais são as coisas prazerosas que você pode fazer e consegue fazer dentro da sua realidade. Para, inclusive, prevenir alguns buracos. Você é uma pessoa com tendência a uma melancoliazinha, a uma irritabilidadezinha? Você é aquela pessoa, uma pessoa mais pistola, uma pessoa mais depressiva? Se você for, você precisa se atentar que é importante para você fazer atividades que geram prazer, para ter um equilíbrio hormonal dentro do seu corpo, para quando acontecer uma cena que você fica muito pistola, muito irritado, você pelo menos está com um estoquezinho bom ali de felicidade dentro de você para combater, ficar uma coisa mais um menos um dá zero, entendeu? E aí, quais são essas atividades? Quais são essas cenas de prazer? Bom, é você quem sabe, né? Quais são as coisas que você faz que te dá prazer. Mas é importante, eu acho importante pontuar que o prazer, ele é adquirido de muitas formas. E a gente tem uma limitação, quinta série, inclusive, de pensar o prazer de um jeito muito sexual, sempre. Falou prazer, pensou em putaria. E não é por aí. Não é nessa cena. Você sente prazer de diversas formas. E às vezes, inclusive, você precisa explorar as formas como é que você sente prazer. Porque a gente cresce tão limitado nessa ideia de que o prazer ele é proporcionado de forma sexual, de um jeito que envolva a genitália, que a gente desconsidera as outras. E aí, de repente, você nunca fez nada artístico, você nunca pintou um quadro, você nunca fez um bordadinho, um crochêzinho, você nunca tentou uma atividade física em prol necessariamente do prazer, assim, sabe? Sem ser porque você vai competir. Sabe essa cena dos caras indo jogar uma bola? Ou das manas também, mas é mais comum que sejam os caras, né? Eles estão indo só fazer uma coisa divertida. Ó, que maneiro! Apenas ir fazer uma coisa divertida. A gente tem que se colocar nesse lugar de fazer uma coisa que é só legal. Pra mais nada. Que não precisa ser estressante, que não precisa ser perfeito, que não precisa ser chato, é só pra ser legal. Que não é pra emagrecer, sabe? Ai, tá fazendo caminhada, corrida porque tem que emagrecer. Nossa, isso deixa as coisas muito piores. Vamos fazer umas coisas legais, só porque elas são legais. Inclusive procurar uma coisa legal pra fazer, né? Algo além do ficar rolando o celular. Porque quando você rola aí o seu celular e fica 1, 2 horas direto sem perceber diante da tela, o que você está fazendo é liberação de prazer. Você está liberando hormônios e neurotransmissores que são associados ao prazer. É por isso que a gente vicia em tela, inclusive. Porque tem essa comunicação das informações, de luzinhas coloridas e vídeos muito rápidos, e de repente você tem uma falsa sensação de que você aprendeu 1000 coisas e na verdade vai passar bem pouco tempo e você não vai lembrar nem o que é que você estava assistindo. Mas tem essa relação viciosa que gera prazer com a tela. É uma cena real de prazer. E aí você pode explorar outras formas de sentir prazer
para ter isso como importante na sua vida. E eu até separei algumas aqui que são uma listinha, pequena listinha aqui com atividades que proporcionam prazer. Sexo, sim, claro, óbvio, né? Não é porque eu tô dizendo aqui que a gente sempre pensa nisso, que não é isso, é isso também. Obviamente, inclusive. Muito importante. Atividade física. E aí, é claro que não é pra todo mundo, né, gente? Não é todo mundo que tá pronto pra correr 5 quilômetros. Não é todo mundo que vai conseguir fazer 50 flexões. Tem que fazer o que dá pra você, o que dá certo pra você. Às vezes você é do yoga, às vezes você é da dança, às vezes você é da calistenia, às vezes você é do cross. Tem que descobrir, entende? Tem que fazer alguma coisa. Não tem muito o que fazer, tem uns negócios que não cabe tanto questionamento. Tipo, tem que fazer, vamos fazer esse negócio. Mas às vezes não é importante. Aí se não for também deixa, só abandona. Mas continuando aqui a lista. Produção artística, super importante, produções artísticas. Faz um cordãozinho de miçanga, faz... sei lá, vê aí, tem tanto vídeo, inclusive, ensinando tanta coisa louca pra fazer, tanta coisa legal. Procura alguma que é divertida. Se você tem crianças na sua responsabilidade, faz com as crianças, sabe? Faz com a família. Inventa um negócio, uma outra coisa. Consumo de arte também é uma boa forma de liberar prazer. E aí pode ser assistir um filme, ouvir uma música, sabe? Fazer uma leitura. Tudo isso é consumo de arte. Meditação, consumo de tela, como eu já disse. Atividades que beneficiam um grupo, fazer um voluntariado e se sentir ali realizado porque é uma conquista, porque é um bem maior. Isso gera prazer, isso gera satisfação, isso te faz sentir uma pessoa que contribuiu com o mundo. E isso faz muito bem para a saúde. É maravilhoso fazer um voluntariado. Isso dá um gás para a vida. Falo do lugar de uma pessoa que já participou de voluntariados e é uma coisa linda. Participe de um voluntariado. E aí não precisa ser um negócio lá na comunidade ribeirinha, sabe? Junta uma cesta básica, leva para uma comunidade perto da sua cidade, aí que pertence à sua cidade. Certamente está acontecendo alguma coisa em alguma igreja, arrecadando alguma doação. Vai, participa, sabe? Procura, se informa, procure seus prazeres nas coisas, movimento. Enfim, atividades desafiadoras. Fazer uma parada que você pensava, nossa, achei que eu não ia conseguir, consegui no final, prazer demais. Comer, dormir, socializar. E aí socializar, tipo, mas eu não gosto de ir no samba. Não vai no samba, sabe? Socializa com aquele seu primo querido que você conhece desde toda a vida, aquela sua amiga específica que você gosta. Socializa online, se for muito difícil socializar. Ou você visita sua mãe. Se você não mora com a sua mãe, quando é que você foi na sua mãe conversar com ela? Bobeira? Amenidade? Isso já é socialização. Exposição à luz solar. Vai, tira um dia de cachoeira, um dia de praia. Se não tá no seu orçamento, não tá na sua realidade, um solzinho no quintal. Se ainda não tá na sua realidade, aquela ida na padaria. Já vai a pé, que aí já caminha e já pega um sol, já mata duas numa só. Muito bom. Ri. Rir é uma coisa maravilhosa. A risada, a gargalhada, ela tem poderes dentro do nosso corpo, assim, maravilhosos, sabe? Rende horas de conversa o poder da risada. E tem tantas formas, né? Às vezes inclusive, essa conversa com uma pessoa querida. Às vezes é consumir um vídeo, sabe? Assistir uma série, assistir uma bobeira, que talvez tenha muito essa pira também de ter que ser sempre muito intelectual, aí só assiste coisas cult, sabe? Só vê filme muito renomado, só assiste documentários. Vê uma bobeira, vê um desenho, uma coisa, sabe, uma coisa idiota, vê um negocinho idiota. É ótimo, menina, eu recomendo demais.
viajar. E aí não complica. Para de pensar complicado. Não é viajar para outro país. Se você é do interior de Minas como eu, não é ir necessariamente para praia. Às vezes é ir na cidade do lado, sabe? Às vezes é só ir de ônibus mesmo, fazer um bate e volta. É isso, vai turistar. Não tem como viajar? Faz um rolê de turista na sua cidade. Você já foi na biblioteca da sua cidade? No museu da sua cidade? Deve ter um canto que você não conhece na sua cidade mesmo. Vai nesse canto, sabe? Vai bonito, bota uma roupa bonita, passa maquiagem, arruma o cabelo, faz essas coisas. Vai em busca do prazer e desse prazer que transcende a necessidade sexual. Vai além do sexo, vai em outros prazeres. Ainda nessa lista também tem jogar, e aí é um jogo do coletivo, é um jogo online, é jogo, concentração, realização. Jogar é importante. Tanto que vicia também, né? Essas coisas que geram prazer normalmente viciam. Aliás, o contrário, as coisas que viciam sempre geram prazer, né? Por isso que elas viciam. Ficar em silêncio, muito importante. Um momentinho de silêncio. Você e seu Deus, ou seus deuses, você e o silêncio. Aquele silencinho da hora de dormir, o escurinho, o silêncio. Essa hora é muito importante para o seu cérebro. Ele está organizando um monte de coisas que você não está consciente que isso está acontecendo, mas está acontecendo. Tem que ter esse momentinho de silêncio. Receber uma massagem, fazer uma massagem, sabe? Enfim. Depois você deixa aqui embaixo nos comentários, inclusive, a sua dica de atividade de prazer. Porque a minha lista já acabou, mas com certeza tem muito mais coisa que cabe nessas coisas que dão prazer. Inclusive, pensando no contrário, né, na falta desses prazeres, a gente desenvolve depressão, desenvolve transtorno de humor, tá sempre fadigado, tá sempre muito cansado, não consegue ver o lado bom da vida porque tá sempre reclamando. E aí essa reclamação vira uma coisa importante, porque se você tá sempre reclamando, a reclamação é importante para você. E aí o seu cérebro passa a enxergar o mundo do ponto de vista da reclamação, porque a reclamação passa a tomar um lugar muito grande no seu cérebro, na sua mente, na sua vida. Enfim, e aí a gente precisa liberar esses prazeres para conseguir viver melhor. A falta de hormônios de prazeres, de neurotransmissores de prazeres, está associado, tipo, até a coordenação motora. Sabe esse rolê das pessoas que tremem? Que às vezes ela tá, né, realmente doente, é uma condição fisiológica e tal. Mas às vezes é puro estresse. E é por estresse, por uma alta demanda de atividades que não são prazerosas e uma baixa demanda de atividades prazerosas. E aí a pessoa tá tremendo, é um pincher raivoso, porque não tá fazendo nada legal. Tem que ver isso. Tem que ver isso daí, tem que rever as importâncias. E eu gosto muito de pensar filosoficamente as coisas, né? Pensar o que algum filósofo já falou, porque as experiências nunca são individuais. Se você tá em uma crise, uma pira, pode ter certeza que alguém já pensou isso que você tá pensando. Talvez tenha até artigos sobre, talvez tenha um livro sobre, talvez tenha vários. Provavelmente isso tem nome, sabe? Não é só uma loucura da sua cabeça. E pensar sobre isso é a própria filosofia, né? A filosofia é buscar um entender melhor os saberes, a vida, buscar a sabedoria, é o próprio sentido do que filosofia é. E aí, pensando nisso, no que é importante para viver, a gente tem o pensamento aristotélico, né? Aristóteles, lá no século III a.C., ele vai dizer que é importante para viver é praticar as virtudes, é viver aplicando as virtudes de Aristóteles, que são essas
atitudes que a gente sempre tem que tomar, sabe? Ser corajoso, ser generoso, ser bondoso, ah, agir com prudência. Essas coisas são as virtudes de Aristóteles. E ele diz que a gente precisa agir com as virtudes, porque agindo assim a gente vai alcançar o que ele chama de eudaimonia. E a eudaimonia é um estado de felicidade que é aonde todo mundo quer chegar, segundo Aristóteles. Ele defende que a gente vive a vida em prol de chegar nesse estado de felicidade, mesmo que a gente não entenda. Então, assim, se você busca ter um emprego, você busca ter um emprego porque você quer ter uma condição de vida melhor, para você poder comer melhor, para você poder morar melhor, para você ser feliz. Se você quer dar uma casa para sua mãe, você quer dar uma casa para sua mãe ficar realizada, para ela ser feliz, para você ser feliz. Se você quer, enfim, no fim, tudo que a gente faz porque a gente quer ser feliz e a gente está buscando a felicidade nessas coisas. E aí o que Aristóteles diz é que a vida humana é em prol da felicidade, a gente vive buscando chegar na eudaimonia, e que o melhor jeito de chegar na eudaimonia é praticando as virtudes, sendo o homem virtuoso, como diz Aristóteles, né? Então, do ponto de vista aristotélico, o importante é ser bom, ser correto, para chegar num lugar feliz, porque o que importa é essa felicidade que está ali na busca de todo mundo. Essa é a defesa de Aristóteles. Já Immanuel Kant, que está muito para frente, um grande salto, Kant é ali do século XVIII, mais ou menos, né, entre 1700 e 1800, uma idade assim. E Kant vai dizer que a vida ela tem que seguir o caminho da ética deontológica, inclusive a deontologia é a grande pauta de Kant, que é a ideia dos deveres, das coisas que a gente tem que fazer. Não é questionável, é fazer, sabe? Claro que é questionável, né? Kant era filósofo, então fazia parte da atividade dele questionar as coisas. Mas o que ele defende é que a gente precisa ter uma coisa que ele chama de imperativo categórico, que é o imperativo categórico kantiano, que tem uma ideia, tem até uma frase bem famosa dele, que diz: age apenas de acordo com uma máxima que possa ao mesmo tempo querer que se torne uma lei universal. Ou seja, essa frase está dizendo o quê? Você precisa agir de um jeito que essa sua atitude possa ser uma lei universal. Se a gente aplicasse isso aí que você fez no mundo todo, no universo inteiro, ia ser bom. Ia ser pro bem, ia ser pra melhora da vida. Se não, não faz. É isso que Kant está dizendo. Então, o que importa do ponto de vista kantiano é que a gente seja correto, que a gente haja moralmente, que a gente se preocupe com o outro e trate o outro bem. Faz parte da filosofia dele, inclusive, ele fala sobre não tratar as pessoas como os meios das coisas, mas sim como os fins. Isso quer dizer que você não pode usar alguém para chegar em algum lugar. Esse alguém já é a chegada. Essa relação com essa pessoa já é a coisa propriamente. Você não deve usar ninguém de escada para chegar em lugar nenhum. E isso faz parte, esse pensamento faz parte da filosofia kantiana. Então, se a gente pensasse o que é importante para viver, de acordo com a filosofia kantiana, a gente ia pensar que é importante agir de modo que eu tenho orgulho da minha atitude. Eu faço um negócio que eu penso, não, se todo mundo fizesse isso aqui, o mundo ia ser melhor. É isso que é importante, se a gente pensar em Kant. Já se a gente pensar em Epicuro, e aí a gente dá um salto lá atrás de novo, que eu não organizei isso por data. Se a gente pensar em Epicuro, lá na Grécia Antiga, Epicuro ele já defende os prazeres
E os prazeres como bem supremo numa busca de ausência de dor. É muito comum, inclusive, nessa ideia do prazer que é sempre associado a sexo, associarem o Epicuro a uma coisa meio doideira putaria. E não é isso. O que ele vai defender é que a gente precisa viver a simplicidade e os prazeres que vêm da simplicidade, da amizade, da liberdade, do estar bem alimentado. Mas ele vai dizer, por exemplo, sobre considerando essa parte do bem alimentado, que quando você come uma coisa, você tem que comer essa coisa pensando no prazer que ela te gera e parar quando você está satisfeito. Porque passou disso, você já está se passando. Você já perde a moderação da vida. E a vida tem que ser simples. E se ela é simples, ela é moderada. Porque a ideia principal é que a gente evite a dor. E aí evitar a dor não é procurar um prazer desacerbado. É só estar em equilíbrio. E mais nada. Então a defesa do Epicuro é que a gente viva uma vida em busca de prazeres, mas não de forma desenfreada, não uma loucura, e sim esse prazer que acalma, esse prazer que combate a dor, esse prazer que a vida continua sendo simples e agradável, sem coisas muito mirabolantes, sem absurdos, apenas uma felicidade que é calma, que é pacífica. E aí essa é a ideia principal de Epicuro. Então, se a gente pensasse o que importa, se fosse um conselho de Epicuro, né, se fosse epicurista, a ideia seria: viva buscando os prazeres, mas sem doideira. É só para não sofrer. É para ser simples, não é para ser doideira, loucuras, não. É para ser paz, amor e o simples, o básico. O básico. Eu acho que Epicuro ele tá meio que nessa ideia assim, vamos de básico, que tá tudo certo. E por último, porque se eu ficar por muito tempo também é muito filósofo para falar, então eu peguei só esses. A gente tem Sêneca. É um filósofo, um dos principais filósofos da filosofia estoica, né, do estoicismo. E ele defende que a gente tem que viver de acordo com a natureza. Se a gente pensar o que é importante considerando a filosofia de Sêneca, a gente vai pensar que o importante é controlar as emoções, é não viver paixões desenfreadas, é aceitar o destino, porque o destino ele é natural, a vida segue um fluxo. Sêneca vai defender isso, de que a gente morre, por exemplo, que é uma grande pauta, né? A gente esquece que a gente morre, direto a gente esquece. E a gente morre. A gente, os outros, tudo que é vivo, né? Para morrer é só tá vivo. Lembrando disso, lembrando que a gente morre, a ideia é só que a gente se controle para que a gente não perca para as nossas emoções que tiram a nossa razão e que a gente viva de acordo com a natureza, que a gente se alinhe com a forma simples de viver, com uma forma virtuosa, que a gente aceite os fatos, que a gente não tenha medo, que às vezes é isso, inclusive, uma grande paixão, ela tem a ver com um grande medo, né? Ela às vezes te deixa irracional, porque de repente você pensa que aquilo pode acabar e aí você tá surtando por uma coisa que nem aconteceu. Que bobeira. Acho que esse é um pouco do que Sêneca defende, né? Que bobeira. As coisas acabam, deixa elas acabarem. Só, só vive o simples e faz o seu, seja legal e se controle para que as coisas não saiam muito de ordem, assim. É isso que importa. Se a gente pensar do ponto de vista desse filósofo. E aí, considerando as filosofias, essas que eu separei, né?
O que importa na vida, então, é que a gente busque a felicidade, de acordo com Aristóteles, que a gente viva de um jeito digno, que a gente tenha orgulho das nossas atitudes, porque só faz se elas forem dignas de orgulho, de acordo com Kant, que a gente viva um prazer simples em prol de evitar uma dor e viver em moderação e equilíbrio de acordo com Epicuro, e que a gente aceite o destino, aceite que as coisas acabem e não se perca tentando controlar o que não é controlável, mas que a gente se controle, de acordo com Sêneca. Bom, essas foram as filosofias que eu separei para a gente poder pensar o que importa. Concluindo então esse assunto bem longo em cima de uma perguntinha simples, a gente viu que importante na etimologia é aquilo que a gente traz para dentro. A gente viu algumas coisas importantes para viver dentro da biologia, dentro da filosofia. A gente viu também que uma coisa importante para viver não é necessariamente uma coisa importante para você, mas que é melhor que as coisas que a gente faz importante nas nossas vidas sejam coisas que são importantes para viver mesmo, né? Para além de só a biologia, para além de ser só para comer, dormir, mas importante para viver bem, para viver ali dentro dessa ideia dos prazeres, de um bom convívio social e de ter sentido na nossa vida mesmo, né? Enfim. Uma coisa importante não é obrigatoriamente uma coisa necessária, mas é melhor que ela seja. Então eu espero que você trabalhe a consciência constante de saber quais são as coisas importantes na sua vida. E aí eu volto para a pergunta inicial. O que é que você tem levado para dentro de você? Eu espero que essa palestrinha tenha te trazido umas respostas, talvez te gerado umas perguntas novas que são importantes também. Me conta aí o que você achou. Se você tiver uma ideia de assunto que possa ser abordado no próximo episódio, coloca aqui também, eu vou adorar saber. Eu quero te contar que eu sou muito grata por ter você aqui comigo e por você ter me escutado até o final. E só de fazer isso, você já é parte dessa concretização de sonho meu. Mas se der para me ajudar mais um pouquinho, compartilha esse episódio, segue o perfil, me encontra lá nas redes sociais também, é @pavipalestrinha. Gratidão, viu? Fica bem, a gente se encontra por aí.